Olá, seja muito bem-vindo. Você deve ter reparado que nas 2 últimas semanas eu estava meio ausente aí, e o motivo disto é que a minha querida filhinha nasceu no último dia 22 de maio e devido a essa correria toda, eu não consegui gravar e postar os vídeos aqui. Vai parecer que faz um tempão, afinal estou até sem a minha tradicional barba. Tirei por causa da pequena, para evitar que algum pelo da barba caia ali no olho dela, ou ela coma, ou qualquer coisa desse tipo. Mas espero no futuro, se Deus quiser, deixar crescê-la novamente. Mas sem mais delongas, vamos tratar do assunto que nós devemos continuar hoje, que é figura de linguagem. No último vídeo que eu postei aqui, nós estávamos falando a respeito de um tipo específico de figura de linguagem, que era a hipérbole. Hoje falaremos aqui a respeito de outros 10 tipos, 10 figuras de linguagem e como interpretar essas figuras de linguagem. Essas 10 que nós trataremos aqui são aquelas que mais aparecem nas Sagradas Escrituras e por isso que é importante nós as conhecermos para que nós não cometamos equívocos na hora de ler e estudar a Bíblia Sagrada. Relembrando, figura de linguagem ela é uma expressão que não deve ser entendida literalmente. Se nós interpretamos uma figura de linguagem literalmente, nós estamos extraindo o conteúdo errado da determinada passagem bíblica. E é claro que isso é perigosíssimo. Afinal, você pode fazer besteiras, você pode agir de uma maneira que não é aquela que Deus quer que você haja. Por isso é muito importante esse tema. A figura de linguagem ela é utilizada por alguns motivos, dentre eles a ênfase que o autor quer passar naquela informação que ele quer te transmitir, também dar uma clareza maior e também a questão da originalidade. Você utilizar figuras de linguagem ou num texto ou você falando com alguém traz ali uma originalidade e deixa ou o texto ou o diálogo muito mais rico. E ela é muito importante para ajudar também a memorizar aquele determinado conteúdo. Todas as línguas e culturas usam figuras de linguagem. E é por isso que muitas vezes é difícil nós reconhecermos uma figura de linguagem, porque às vezes em determinado local, determinada frase é uma figura de linguagem e em outros locais não. Em outros locais você vai ter que interpretar aquilo literalmente. Por isso que é importante o estudo frequente do povo que falou, das expressões que eles utilizavam, se é mesmo uma figura de linguagem ou não e tudo mais. Por isso que o estudo ele é sempre importante e não acaba nunca. Um exemplo de figura de linguagem. Você chega em casa e fala para sua mãe, para sua esposa, para sua filha ou para quem quer que seja: "Nossa, hoje eu estou morrendo de fome." A pessoa com certeza vai entender que você está dizendo que está com muita fome, não que você está literalmente morrendo de fome. Isso, você falar que está morrendo de fome, você está dando uma ênfase muito maior do que se você dissesse: "Eu estou sentindo necessidade de me alimentar." Perceba a diferença no tom, a diferença da importância que você está dando ali para a sua fome. E é claro que nessa frase pode haver uma literalidade. Se a pessoa realmente está numa situação que ela não come há vários dias, ela pode realmente estar morrendo de fome. Ela pode estar em processo de inanição. Mas é claro, dentro do contexto vai ficar muito fácil você reconhecer quando é uma figura de linguagem ou não. Então, é importante reconhecer as figuras de linguagem e é importante conhecer o contexto em que elas estão sendo utilizadas, porque dependendo do contexto, aí você sim vai ter que interpretá-la literalmente. Vamos lá dar uma passeada em cada uma delas. E quais são elas? São metáfora, símile, merismo, endíades, sinédoque, metonímia, personificação, antropomorfismo, lítotes
e expressões idiomáticas. É claro que você não precisa, se você não quiser, decorar os nomes dessas figuras de linguagem, mas a intenção desse vídeo é que você pelo menos reconheça que aquela passagem tem uma figura de linguagem. E se você entender pelo menos isso, eu já vou estar muito feliz. Você não vai mais escorregar na hora de interpretar as Sagradas Escrituras. Vamos começar pela primeira, metáfora. A metáfora ela é uma comparação aplicada a uma pessoa ou coisa sem os termos evidentes de comparação. Por exemplo, lá em Amós, capítulo 4, versículo 1, o profeta diz: "Ouvi esta palavra, vacas de Bazã", ou seja, se referindo às mulheres ricas de Samaria, "que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos." Então perceba ali a figura de linguagem, vacas de Bazã. Ele está fazendo uma comparação, porém sem utilizar os termos evidentes de comparação. Perceba aqui como ficaria essa frase se ele utilizasse esses termos evidentes de comparação. Seria mais ou menos assim: "Vocês, mulheres ricas e orgulhosas, são como vacas gordas." E aí ele continuaria o raciocínio dele. Então perceba que aquele como ali, aquela partícula, ele não a coloca, e aí você tem uma figura de linguagem que às vezes pode fazer com que você se confunda, caso você não esteja familiarizado com esse tipo de leitura ou esse tipo de figura de linguagem. Parecida com a metáfora é a símile. É uma comparação aplicada a uma pessoa ou coisa com os termos evidentes de comparação. Por exemplo, tal qual, como, etc. Então você percebe que na metáfora não tem esses termos, é uma comparação sem os termos. Aqui na símile é uma comparação com os termos. Aqui fica mais fácil de você identificar a figura de linguagem. O homem sábio que medita na palavra de Deus é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fará será bem-sucedido. Está lá no livro de Salmos, no Salmo 1, versículo 3. Então perceba, o homem sábio é como uma árvore plantada junto às correntes de água. Então você percebe aqui claramente essa comparação, e ele coloca ali o termo como. Outro exemplo está lá no Evangelho de Mateus 24, 27. Diz assim: "Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem." Então perceba o termo de comparação evidente. Está ali, ó, assim como. Então está comparando uma coisa com outra. Então você percebe na definição da símile que é uma comparação aplicada a uma pessoa, no caso o primeiro exemplo, o homem sábio, ou coisa, que está se referindo no segundo exemplo à vinda do Filho do Homem. Então perceba a seguinte estrutura. Você tem no segundo exemplo um tópico discutido. Qual é o tópico? A vinda do Filho do Homem. Depois você tem a imagem comparada com o tópico, no caso o relâmpago. E o ponto de comparação, que no caso é a visibilidade inegável. Então que fique claro que a símile é uma comparação que utiliza os termos evidentes da comparação. Próxima figura de linguagem é o merismo. O merismo nada mais é do que dois elementos quando são usados juntos para significar a totalidade de algo. Isso é muito comum nas Sagradas Escrituras. Você percebe isso lá no livro de Gênesis 1:1, quando diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Esses dois termos juntos, céu e terra, se referem à totalidade da criação. Então ele não vai ficar citando coisa por coisa. Por exemplo, no princípio criou Deus o céu, as nuvens, as estrelas, a terra, a água, o mar, o oxigênio, a atmosfera, os gases, tal. Ele resume tudo utilizando esses dois termos. Criou os céus e a terra. Aqui engloba a totalidade. Quer ver outro exemplo? Apocalipse 22:13, que diz o seguinte: "Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim."
você percebe claramente dois elementos sendo usados juntos para significar a totalidade de algo, aqui se referindo ao alfa e ômega, ao primeiro e último, princípio e o fim. Quem é? Jesus Cristo. E é isso que significa esses termos. Alfa e ômega se refere ao alfabeto grego, cuja primeira letra é o alfa e a última letra é o ômega. Então, se refere à totalidade. Próxima figura de linguagem, endíades. Às vezes você nunca ouviu falar desse termo, mas você vai perceber que na Bíblia é muito comum também. É a expressão de uma ideia com duas ou mais palavras semelhantes. Duas palavras são usadas para a mesma coisa. Por exemplo, 2 Timóteo 1,10 diz assim: "E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade." Quando o autor utiliza esses dois termos, vida e imortalidade, ele se refere à vida eterna. Ele usa essas duas palavras para se referir à mesma coisa. Quinta figura de linguagem, sinédoque. A parte representa o todo ou o todo representa a parte. Por exemplo, Isaías 52, capítulo 7 diz: "Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina." É claro que quando Isaías colocou ali quão formosos são os pés do pregador aqui, daquele que está anunciando boas novas, é claro que ele não está se referindo a algo especial que tenha nos pés dessa pessoa que está trazendo as boas novas. Ele utilizou os pés para se referir à pessoa por inteiro, aquele pregador, aquela pessoa que está trazendo as boas novas. Aqui fica muito claro que você está utilizando uma parte representando o todo. Outro exemplo, Mateus 6,11, a famosa oração do Pai Nosso. Jesus Cristo, ensinando ela, disse: "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje." Então, o termo que ele está utilizando aqui, o pão nosso de cada dia, ele está se referindo à alimentação básica, que é, no caso, o pão. Mas não necessariamente está falando apenas do pão. Ele está utilizando essa parte para se referir ao todo, ou seja, a refeição básica que nós temos todos os dias. Pode ser interpretado também como as coisas necessárias que nós precisamos todos os dias para a nossa subsistência. Então você vê aqui a figura de linguagem usando uma parte para representar o todo. Próxima figura de linguagem é a metonímia. A palavra ou frase está no lugar de outra, a qual está intimamente associada. Quando a pessoa diz: "O Planalto editou nova medida provisória." Quando essa palavra é utilizada, o Planalto está se referindo ao poder executivo, no caso no nosso país, mais especificamente ao presidente da República. Então, em vez de dizer "o presidente da República editou nova medida provisória", você pode utilizar uma palavra para representar o presidente, no caso, o Planalto. O Planalto editou nova medida provisória. Lucas 16, 29 a 31 traz a passagem sobre o rico e o Lázaro. Aqui você vai perceber claramente essa figura de linguagem. Depois que o rico implora a Abraão que mande Lázaro de volta dos mortos para alertar seus irmãos, o texto diz que Abraão responde da seguinte maneira: "Eles, os irmãos, do rico, têm Moisés e os profetas, ouçam-nos." E na continuação ele diz: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." Se você não sabe do que eu estou falando, dê uma lida depois na sua Bíblia nessa passagem para entender o contexto. Mas aqui você percebe que o autor utilizou as palavras Moisés e profetas para se referir não a esses personagens individualmente falando, porém aos seus escritos. Afinal, na ocasião dessa passagem, Moisés já havia morrido
há muito tempo, e os profetas também. Então perceba, ele não está falando deles especificamente. Ouça Moisés como se Moisés estivesse vivo, ou se houvesse uma múmia de Moisés em algum lugar. Ele está se referindo aos escritos de Moisés. Então ouçam Moisés, ou seja, ouçam o que ele escreveu. Ouçam os profetas, ou seja, ouçam o que os profetas escreveram. Então aqui você percebe claramente essa figura de linguagem chamada metonímia. Diversas vezes na Bíblia, a cruz é usada como metonímia para a morte expiatória de Jesus. Por exemplo, em Gálatas 6,14, em Efésios 2,16, em Filipenses 3,18, todas essas passagens, o termo a cruz ou da cruz é utilizado para se referir à morte expiatória de Jesus. Vamos ler rapidinho. Primeiro, Gálatas 6,14 vai dizer: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, me gloriar na morte expiatória de Jesus. Efésios 2,16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, ou seja, da morte expiatória de Jesus, destruindo por ela a inimizade. E por fim, Filipenses 3,18 que diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, são inimigos do Evangelho, são inimigos de Jesus, são inimigos da morte expiatória de Jesus e de tudo que ela representa. Próxima figura de linguagem é a personificação. Acontece demais também nas Sagradas Escrituras. É a apresentação de uma coisa ou ideia com as qualidades ou ações de uma pessoa. Mateus 6, 3 e 4 diz: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. É claro que a mão direita e a mão esquerda não têm características de fazer qualquer coisa do jeito que está falando ali. É claro que minha mão não vai ignorar o que uma outra está fazendo. Então, aqui está utilizando uma coisa, no caso a minha mão, com as qualidades ou ações de uma pessoa, ou seja, de ignorar algo. Então, só eu, pessoa, posso ignorar alguma coisa, e não a minha mão. Essa é a figura de linguagem da personificação. Há uma subdivisão da personificação chamada apóstrofe, que ela é bem interessante, que diz que é uma figura de linguagem que a coisa personificada é referida como sendo uma pessoa. Por exemplo, Salmo 68,16, que diz: por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? Então perceba aqui, montes. Os montes não podem olhar com inveja. Você está dando uma característica para algo que é uma coisa personificada, aqui no caso, os montes. Então essa é a figura de linguagem chamada personificação. A oitava figura de linguagem é o antropomorfismo. Acontece muito na Bíblia também. E o que é essa figura de linguagem? É uma apresentação de Deus como tendo características ou ações humanas. Por exemplo, segundo Crônicas 16:9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É claro que Deus não passa literalmente seus olhos sobre a terra. Vejam o que diz João 4,24. Deus é espírito. Então ele não tem o olho que vai ficar passando pela terra. Mas para que nós entendamos de forma mais clara essa percepção de Deus acerca de todas as coisas, utiliza-se essa figura de linguagem antropomorfismo, dando características que nós estamos acostumados, características que nós, como seres limitados, pecadores e finitos, entendemos, para representar algo que facilite o nosso entendimento. Próxima figura de linguagem é chamada de litote. Essa também, possivelmente, você nunca ouviu falar. Essa figura de linguagem é mais comum do que você pensa. Ela é uma afirmação que é feita por negar o oposto. Nossa, agora confundiu. Mas vamos desconfundir mostrando o exemplo. Primeiro exemplo. Você chega para alguém e diz assim: olha, quanto você gastou para adquirir esse carro aí? E a pessoa vai te responder:
eu não economizei dinheiro. É claro que ele está negando algo, mas ele está afirmando algo que ele está negando. Deu para captar a mensagem? Ele quer afirmar alguma coisa, então ele nega o oposto. Essa que é a jogada. Vai ficar mais claro com o texto bíblico. Veja aqui o que diz Atos 15, 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles quem? Com falsos mestres, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, olhe, contenda e não pequena discussão. Ele negou o oposto. Então, o que ele quer dizer? Que houve uma grande discussão. Então essa é a figura de linguagem chamada litotes. Um nome difícil, um nome incomum, porém você olhou, você consegue saber do que se trata. Bem interessante também. E o último ponto que nós vamos tratar, que não chega a ser uma figura de linguagem em si, porém é uma questão importantíssima, são as expressões idiomáticas. Expressão idiomática é aquilo que acontece em todo povo, todo lugar do mundo, em todas as épocas. Sempre houve e sempre haverá as tais expressões idiomáticas. Elas são expressões características de um povo, de um local ou de um tempo. Repetição e frequência são requisitos essenciais de expressões idiomáticas. Não adianta você inventar alguma coisa e não pegar, vamos falar assim. Uma expressão idiomática deve ser aquilo que é inventado por alguém e há uma repetição, muita gente começa a falar, espalha e há uma frequência e todo mundo já tem o costume de utilizar aquela expressão ali. E aí todo mundo que estiver inserido naquele local, ele vai entender quando alguém utilizar essa expressão. Às vezes, no Brasil mesmo, tem expressões idiomáticas no Nordeste que uma pessoa do sul do país, se for para lá, não vai entender. E vice-versa. Então, por isso que é importante, como eu já disse no início, estudarmos o contexto da passagem bíblica para que nós entendamos quando aparecem essas expressões idiomáticas. Vamos dar alguns exemplos do nosso português mesmo. A pessoa fala assim, eu vou correr ou fazer tal coisa a céu aberto. Então, a céu aberto é fora de casa, na rua, no ar livre. Você tem, a pessoa abandonou o barco. Todo mundo vai entender o que é isso, né? Estava numa situação difícil e alguém, pulou fora, então abandonou o barco. Ou fulano de tal não quis abrir mão de tal coisa, ou seja, não quis entregar tal coisa, não quis fazer tal coisa, não quis soltar tal coisa, dá para interpretar de várias formas. Abrir o coração, uma pessoa que se revela para outra, então abre o coração. Abrir o jogo, acertar na mosca. Veja essa expressão que interessante. O acertar na mosca pode ser uma expressão idiomática que significa você realmente atingir o alvo, ou pode ser realmente, literalmente, você acertar uma mosca. E aí o que vai dizer o que é uma coisa ou outra? O contexto. Eu estava mirando minha arma no alvo, aí pousou uma mosca e eu acertei na mosca. Literal. Eu estava pensando numa coisa aqui, chutei um número e acertei na mosca. Expressão idiomática, interpretação figurada. Andar feito barata tonta, um amigo da onça, arrancar os cabelos, etc. Todas são expressões idiomáticas. É claro que tem milhares, tem milhões de outras expressões, mas essas aqui eu acredito que dá para já clarear para você aí o que é essas expressões ou o que são essas expressões idiomáticas. E é claro que a Bíblia não foge à regra, a Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico, dentro de um povo, e é claro que as expressões idiomáticas que eram utilizadas lá foram utilizadas na hora de escrever as Sagradas Escrituras. Então você tem algumas, como respondeu e disse. Essa expressão idiomática respondeu e disse, não necessariamente ela é utilizada como resposta para alguma coisa. Ela pode introduzir qualquer tipo de fala. Então o tradutor, ele pode, quando aparece essa expressão, tirar o respondeu e colocar só disse, porque ela se refere à introdução de qualquer tipo de fala. Talvez se ele coloque a expressão respondeu e disse, pode fazer com que você pense que ele está respondendo alguma pergunta, e às vezes não é assim. Outra expressão, partir o pão. Partir o pão, ela vai significar na Bíblia consumir alimento ou fazer uma refeição.
não literalmente partir o pão. E é claro, também é uma expressão que pode ser interpretado literalmente se a pessoa quiser realmente transmitir essa mensagem. Então eu estava sentado, peguei um peixe, arranquei a cabeça, cortei no meio, comi uma fatia, depois eu peguei um pão, parti o pão e comi as duas bandas, por exemplo. Não? Então você interpreta, no caso, nesse caso específico, literalmente. Mas, geralmente, quando é utilizado a partir o pão nas Sagradas Escrituras, se refere a fazer uma refeição ou você consumir um alimento de uma forma geral. Essas são as expressões idiomáticas e com isso nós encerramos as 10 figuras de linguagem que nós queríamos desde o início tratar. Qual a conclusão que nós chegamos? Figuras de linguagem são importantíssimas, elas dão beleza ao texto, elas dão ênfase, elas ajudam a memorizar mais uma passagem, são importantes e tudo mais. Elas variam dependendo do local, dependendo do povo, dependendo do tempo, e por isso que é importante sempre conhecer o contexto histórico. E por fim, elas são comuns em todos os idiomas. Por isso é importante sempre que você for estudar qualquer idioma, você aprender quais são as suas figuras de linguagem, para que você não interprete equivocadamente os ensinos ou aquela língua específica. Beleza? Com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. E se Deus quiser, semana que vem, continuaremos os nossos estudos sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, te dê muita graça nessa semana que se inicia. Um forte abraço e até semana que vem.